Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre os 7 princípios herméticos, mas vamos procurar atualizar e colocar todos esses princípios maravilhosos no nosso dia a dia. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para todos, de onde veio os 7 princípios herméticos e etc. Isso é um livrinho que você pode baixar gratuitamente na internet. Você procura, vou falar bem em português, bem aportuguesado, Caibalion, C-A-I-B-A-L-I-O-N. Aí você coloca ali na internet, Caibalion, download gratuito, é um livro pequenininho, porém muito rico. Ele não tem autor. Está escrito pelos 13 iniciados, mas não importa. O que importa é o conhecimento hermético que faz parte, podemos dizer, do corpo hermético de tudo que a gente vive. E ali nós temos uma explicação fantástica de tudo que está associado às próprias leis que fazem a nossa evolução, só que muitas vezes a gente fica muito preso nessa coisa, vou utilizar o mesmo termo, nessa coisa hermética fechada, e a gente não solta isso. Nesse momento atual, onde a gente está praticamente desafinados, em relação a tudo que está acontecendo, e fica complicado. Eu estava conversando hoje com o pessoal, antes de entrar no ar aqui, como está tudo difícil, todo mundo aumentando tudo, uma inflação maluca e tal. Faz parte desse momento onde fica tudo meio defasado, Está demais na atualidade. Mas é um momento de transformação. E quanto mais a gente fica desalinhado com essa realidade hermética, mas a hermética no sentido de não perder a tradição, que é uma das traduções de Kybalion ou Caibalion, que trata diretamente dos 7 princípios herméticos, e aí o nosso corpo, em todo sentido, quando eu falo corpo, na verdade, é uma consciência que veicula vários estados de vibração que fazem parte do nosso ser. Nós não temos só esse corpo físico, e com isso o mundo externo, por causa desta falta de sintonia que todos nós estamos na atualidade, eu estou no jogo igual a todo mundo, tudo fica complicado. Então, o corpo hermético que está presente não consegue ter a sua ressonância direta conosco, e é como se nós estivéssemos desafinados. A gente está vivendo, tem que escutar a música. A própria música representa as nossas experiências colocadas no dia a dia, e é como se tivesse desafinada, aquela coisa que todo mundo consegue, mesmo sem entender de música, na brincadeira, no exemplo que eu estou dando aqui, fica aquela coisa que a audição fica difícil tal. Cara, eu vou tentar nesse programa, sendo que eu tenho 20 e poucos minutos, eu vou tentar conversar com vocês como a gente pode pegar essa tradição, esse corpo hermético, esses 7 princípios e começar a colocar na nossa vida, na atualidade, para a gente procurar dar uma afinadinha nisso tudo, para a gente não ficar tão desalinhado ou desafinado com a tradição. E quando eu digo tradição, não é aquela tradição chata, enfadonha, que quer deixar tudo meio travado, tudo meio complicado, não. É a tradição de uma energia que existe, que se atualiza, se transformando em consciência, com o nosso próprio ato em si de viver a vida, com as nossas experiências, com as nossas prioridades. Então vamos conversar sobre isso. Poderia até colocar como tema, para não ficar uma coisa muito hermética, poderia ter colocado como tema 7 passos para nos alinharmos com as forças universais. Poderia ter sido isso. Aí eu sintetizo essa introdução, que eu gosto sempre de conversar um pouquinho antes com vocês, antes de entrarmos diretamente no conhecimento. E isso é legal. Tem pessoas que não gostam, Tem pessoas, Newton Schultz enrola. Tem gente que fala que eu enrolo, e tem gente que fala que eu sou superficial. Como é que dá para agradar todo mundo? Não dá para agradar todo mundo. Então não dá para a gente também esquentar com os opositores o tempo inteiro. Vamos ficar alinhados com quem está em sintonia conosco. Vamos lá então, gente. Vamos trabalhar esses 7 passos, vou colocar os 7 princípios herméticos, de acordo com a minha possibilidade, na ordem que eles foram apresentados. Vamos lá. O primeiro princípio hermético, ele é chamado do princípio hermético do mentalismo. Vou repetir.
o princípio hermético do mentalismo, que diz, de uma forma sintética, obviamente aqui, né, representa que tudo é mental. Todos nós somos a projeção mental da fonte criadora. Quando eu digo fonte criadora, seria a energia que nos criou, que chamamos de Deus, chamamos do que quiser, de acordo com o que você acredita, mas que tudo representa uma projeção mental. Agora vamos pegar esse lado mais hermético e vamos colocar no nosso dia a dia. Sempre quando nós vamos fazer alguma coisa, a gente primeiro, num raciocínio, pensa um pouco. Sempre existe aquele raciocínio, por mais que a pessoa fale, porque aquela pessoa nem pensou, foi lá e fez. Não é bem por aí. Sempre nós somos locomovidos pelo nosso conteúdo mental, pela nossa energia mental, pelo nosso pensar, pelo nosso raciocínio. Então tudo, ou o início, ou o primeiro passo de qualquer coisa que façamos na nossa vida, inicialmente existe uma energia mental. E é aí que diferencia a pessoa que já dá o primeiro passo em qualquer coisa que ela vá realizar. É aí que define o possível êxito ou o não êxito, prefiro falar assim, daquilo que a pessoa está almejando, que é seu objetivo e meta. Porque a vibração mental, que é o primeiro passo, que é o princípio hermético do mentalismo, vai definir de acordo com o estado de consciência da pessoa. Quanto mais informação real, quanto mais conexão com os patamares mentais superiores, que poderíamos dizer representa aquele ser humano que não tem a mente puramente comum, totalmente concreta, ou na brincadeira concretada, que tem o princípio da ideia, que procura o princípio criativo um pouco mais ousado, fora da caixinha, que pode se tornar uma intuição e, por que não, a mente iluminada. Por isso que eu sempre converso com todos aqui e procuro colocar isso para todos os ouvintes que ficam em sintonia comigo. Temos que procurar estudar, temos que procurar peneirar a informação. Precisamos procurar entrar em sintonia com o conhecimento verdadeiro que nos agrega valores, que fortalece o nosso mental, não com ruído, e sim com um conhecimento que está embasado na tradição, olha mesmo a tradução de novo de Caibalion, que trata dos 7 princípios herméticos. A verdadeira tradição que pode deixar o nosso mental forte. Pronto, olha gente, meio caminho já está andado. Porque essa mesma energia mental, que se ela for elaborada de uma forma correta, antes de qualquer ato, ela vai banhar os sentimentos, vai se tornar uma energia e aí chega o próprio ato físico. Para não ficar muito complexo, é simples. Quer ver exemplo? Você almoçou. Você fala, eu estou com os meus dentes aqui sujos, preciso escovar meu dente. Você pensou inicialmente, antes de escovar o dente diretamente. Então, tudo que nós fazemos parte desse princípio causal do primeiro princípio hermético, que representa a própria propriedade do pensar. E para pensar é necessário conteúdo. E se nós não nos esforçarmos para aprender a diferenciar o verdadeiro conteúdo do ruído, o que bate como verdade em nós, como nos ensinou Buda, que isso é a coisa mais importante, antes de qualquer coisa que é imposta para nós, tudo que é falso, tudo que é imposto, tudo que existe como jogo para que a gente consiga sintonizar esse padrão mental verdadeiro, enquanto não soubermos separar isso, a coisa vai ficar complicada. Então, vamos sempre ter em mente esse primeiro princípio hermético, o princípio hermético do mentalismo. Tudo que você terá como efeito é resultado do seu conteúdo mental, principalmente na atualidade. O segundo princípio hermético, o princípio hermético da correspondência, que diz o quê? O que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo. Uma das referências que poderíamos colocar, foi o que veio para mim agora na minha mente, no meu princípio do mentalismo conectado por mim, foi a imagem da arte de Michelangelo na Capela Sistina, onde nós temos ali Deus com o indicador direito, né? Todo mundo pode pesquisar na internet. E ali nós temos um ser humano com o indicador esquerdo, ambos procurando se encostar. Ali tem o próprio princípio da correspondência, um está interligado ao outro.
Então, as energias de cima, ou as energias, estou falando assim para facilitar a compreensão de quem está sintonizado comigo, né? As energias que nós temos dos arquétipos criados e formados na Alma Mundo pelo trabalho de todos os grandes mestres da humanidade, porque isso fica como uma energia presente no ar que a gente respira. Isso faz com que nós tenhamos a nossa correspondência aqui, sendo que temos a ligação com essa alma mundo, sendo que cada um tem a sua própria alma ali sendo burilada através dos seus pensamentos, sentimentos, está ali, mas nós podemos estabelecer uma correspondência com conexões superiores se nós procurarmos nos conectar no sentido do primeiro princípio hermético em coisas boas. Então percebam que os próprios princípios herméticos eles se interligam. Se nós temos a propriedade de compreender que inicialmente tudo é mental, tudo é uma projeção que parte inicialmente do pensamento, no segundo ponto é o quê? Mas qual é o verdadeiro sentido da sua conexão? Com o que você entra em correspondência, com o que você entra em sintonia. Vou citar um exemplo, e eu mesmo me encaixo nele. Normalmente, depois que a gente pensou, que a gente definiu o que a gente quer, aí o que vai aparecer? Vai aparecer sempre aquele caminho que é mais fácil, que eu vou arriscar, eu acho que eu vou por aqui porque o resultado vai ser mais rápido. Não, aqui eu preciso me esforçar mais. Mas possivelmente ali, me esforçando, quando eu chegar naquilo, aquilo vai ser verdade, mas eu sei que eu vou ter que ralar pra caramba. Aquilo realmente se manifesta. Qual o caminho que normalmente a gente escolhe? É óbvio. Não vem com conversa fiada para cima de mim. É óbvio que normalmente todos nós procuramos primeiro o caminho mais fácil. Aí se estreamos um pouco, aí sabe, não, aí já perdi tempo ali, já gastei energia mental ali, entrei em sintonia, entrei no princípio da correspondência com essa energia da facilidade existente. Não, agora eu vou entrar com o princípio hermético da correspondência naquilo que eu sei, que eu vou ter que me esforçar um pouco, mas com o tempo o resultado vem. Então nós somos reflexo do que nós conectamos. Esta é a correspondência. Porque de uma forma ousada, observem como eu estou falando aqui, de uma forma muito auspiciosa e muito ousada, os próprios deuses, como nós gostamos de dizer, aprendem conosco, eles estão vendo, vamos ver como é que a humanidade vai fazer. É assim que eles estão aprendendo, porque aí eles vão observando, né, o que nós estamos fazendo para projetar a sementeira futura de novos reinos, de novos estados de consciência, etc. Claro que eu estou falando aqui de uma forma muito simples, mas é a minha intenção, porque ficar com aquela coisa hermética, complicando tudo. Então, nesse segundo princípio hermético, para mim, o princípio hermético da correspondência, onde deuses aprendem com os homens e os homens aprendem com os deuses, porque na verdade é uma mesma energia, tudo depende do que a gente conecta, do que a gente acredita. Aí eu formo o primeiro princípio hermético, que é o princípio hermético do mentalismo. Então, se a gente entende que a energia mental do meu pensamento é definidora para o meu sucesso, eu preciso me conectar ou entrar em sintonia com aquilo que realmente é verdadeiro, bacana e legal. Não adianta eu ficar me conectando sempre em caminhos ou atalhos que não vão trazer para mim a verdade. Seria como se fosse assim, quer ver, para sair do segundo princípio hermético. Eu sei que para que isso flua, eu preciso desse conhecimento integral. Vamos colocá-lo como uma energia de 100%. Mas falaram que se eu rapidinho for lá pegar só 5%, eu já tenho um resultado que vai ser bacana para mim. Cara, você vai ter 5% do êxito somente. Então precisa existir mais esforço. Nós precisamos ser correspondentes a essas energias que vêm de cima, mas com muito esforço. Parar de procurar só as facilidades, porque hoje a velocidade da informação favorece demais essa lei da facilidade. Eu quero tudo mastigado, quero ficar sentado, tá aqui, não, então... Cara, isso é perigoso. Então nós temos que voltar a estarmos alinhados com esse esforço de aprender verdadeiramente e não correr o risco também de ficarmos presos somente no mundo virtual e esquecermos o mundo físico. Isso é uma coisa muito complicada na atualidade. Vamos seguir. O terceiro princípio hermético, o princípio hermético da vibração. Tudo vibra, nada está parado, tudo está em movimento. Isso já é comprovado pela nossa própria ciência.
Agora, vamos colocar esse terceiro princípio hermético em sintonia com os dois anteriores, ok? Tudo bem? Eu penso, logo existo, como disse Descartes. Então, essa energia que é a precursora de tudo que eu vou ter como acesso. No segundo da correspondência, eu vou procurar ser correspondente com o conhecimento que realmente agrega. Agora, o terceiro, o princípio hermético da vibração. Será que conseguimos, agora é a atualização nas nossas experiências, conseguimos manter esse padrão elevado de frequência e de vibração, mesmo quando os desafios chegam a nós, ou a gente cai com a nossa vibração? Porque a nossa vibração não seria só esse sentido físico. Tudo vibra também no sentido das nossas emoções, dos próprios pensamentos, que tem tudo a ver com a energia mental dos primeiros princípios herméticos. E esta energia vibracional faz com que a gente tenha um alto astral, para facilitar a compreensão, ou um baixo astral. Então você, primeiro princípio hermético, estou pensando, estou forte, estou me esforçando pra caramba para conseguir o conteúdo para que a coisa flua. Mas será que quando os desafios chegam, que de repente te chateiam, você fala, caramba, aqui, olha, vou ter que pular essa baita montanha para chegar do outro lado, que às vezes são pessoas, situações que a gente se defronta, que são as dificuldades, os baitas desafios que acontecem para todo mundo. Cara, você consegue manter esse princípio da vibração, que a vitória está em você, esse alto astral, e se os desafios existem e eles estão presentes para serem superados, ou qualquer coisinha você larga tudo, não quero mais saber, vou para outra coisa. Então, para mim, o terceiro princípio hermético, ou princípio hermético da vibração, ele nos deixa bem claro, que a manutenção do padrão vibracional, que é a nossa energia, é o nosso prazer, é a nossa garra de fazer as coisas acontecer, ele tem que ser mantido, por mais que os desafios sejam pesados. É aí que eu entro no quarto princípio hermético, que essa parte dos desafios fica bem clara, com uma energia que a gente tem que aprender a colocar no dia a dia. O princípio hermético da polaridade, que diz que tudo tem o seu oposto. Existe o alto porque existe o baixo, existe o frio porque existe o quente, existe o que muitas pessoas chamam de bonito porque elas têm como referência o que elas acham feio. Então, tudo possui sempre dois lados. O problema do princípio hermético da polaridade é quando ficamos, agora colocando no sentido atualizado, nós ficamos presos em um dos extremos. A gente deixa de ser o caminho do meio, que é ensinado tanto pelos mestres. Sempre existe aquela oposição e eu tomo um partido. E eu me recuso a aprender com tudo que é contrário. O mundo inteiro está errado, menos eu, em relação ao não êxito do que eu realmente preciso. Olha, gente, eu vou ser bem honesto com vocês, e tudo que eu estou falando aqui se encaixa perfeitamente para mim também nas experiências. Eu percebo quando vem uma crítica que é construtiva, não meninices que as pessoas escrevem, sempre, deixa a pessoa falar, não tem outra coisa. Mas quando vem alguma crítica verdadeira, e normalmente vem de amigos, pessoas que realmente gostam de mim, né? No caso, estou falando de mim, como exemplo agora, a gente percebe que o princípio hermético da polaridade, ele nos ensina demais. Porque normalmente aquilo que nos machuca, que pega, é realmente uma energia que está mal resolvida dentro de nós. Quando é algo que você percebe, pô, isso não tem nada a ver comigo, você não liga. Esse é o famoso caminho do meio. Ao mesmo tempo que você está respeitando a opinião daquele contrário, se existe a ofensa ou alguma coisa assim, cara, eu não vou deixar isso pegar em mim, esse não sou eu. Quando eu entro na sintonia que eu vejo como contrário ou opositor a mim, e abraço ela com uma polaridade, falando que ela é contrária, mas eu fui ali para aquele extremo também que está sendo projetado em mim, está todo mundo ali errado, não existe mais certo de forma alguma. Hoje, o quanto a gente esquenta a cabeça para pequenas coisas, para pequenas polaridades. O quanto nós devemos meditar nesse princípio hermético, nessas experiências, para que a gente, agora eu faço contrário até o primeiro princípio hermético, sendo que já falamos de 4. Eu não perco a minha vibração elevada, eu procuro estar correspondente com a sintonia que eu quero me carregar, e eu sei que esse poder causal fica firme dentro de mim, e eu sou forte e firme como uma rocha, por mais que a tempestade
bata em mim com a força das águas. Quando ela baixar, eu estou aqui forte, firme e conciso. Veja que lindo seria colocar esses princípios herméticos. O quinto, o princípio hermético do ritmo. Existe, o que nós vamos entender? O princípio hermético do ritmo diz que tudo possui um fluxo, né? Que nem as próprias marés, vêm e vão. Às vezes as coisas aceleram demais, se acelerou demais, vai ter que desacelerar. Então tudo ocorre no tempo certo. A gente não pode ficar tão preso no êxito que a gente quer para agora. A gente precisa entender que existe um ritmo, uma compensação que vai fazer de acordo com o que necessitamos nos aprimorar, chegar no momento certo. Vocês conseguirem entender a sacada desse quinto princípio hermético? Tudo tem o seu tempo certo para acontecer. Não adianta você correr demais, porque vai chegar uma hora você vai ter que parar um pouquinho. Não adianta você ficar parado demais, porque vai chegar uma hora você vai ter que compensar, porque você vai ter que correr demais. Então vai no seu ritmo, vá na sua natureza. Não vá no ritmo que as experiências querem impor para você. Vá na sua velocidade, mas procurando com todos os princípios herméticos anteriores, trocar uma ideia e procurar trabalhar essa compensação com eles. Quantas pessoas se descompensam facilmente hoje em dia? Com ansiosidade ou letargia? O sexto princípio hermético, que seria a terceira lei de Newton, causa, lei e efeito. Nós somos responsáveis por todos os resultados compensados ou não, a velocidade que eles chegaram, o quanto eu vibrei. Então, a força causadora nesse sexto princípio hermético, ele está presente no primeiro, que representa a energia do mentalismo, se estendendo por todos, causa, lei e efeito, que todos sabem disso. Muitas vezes o outro é culpado pelo êxito que eu não consigo atingir. Então, você está colocando o seu poder causal como responsabilidade do outro e não a sua própria energia. O quanto acontece isso, só os críticos de plantão. Complicado. O último princípio hermético, o princípio hermético do gênero, que tudo possui sempre dois princípios, o ativo, o receptivo, o masculino, o feminino. E essa energia, esse poder sempre está presente. Quando nós compreendermos que nas nossas experiências sempre vamos ter duas energias análogas que criam o verdadeiro poder criador. Então, normalmente, uma pessoa ativa procura uma pessoa mais calma para trabalhar juntos e se compensarem e vice-versa. Então, nós temos que aprender com a diversidade presente no mundo. Nós precisamos aprender com essas duas energias que são elas que vão criar e gerar diretamente a maior magia que existe no mundo, que é o poder da criação com o nascimento daquilo que iniciou com o primeiro princípio hermético, que é aquele do poder de pensar e se conectar a padrões elevados do que nós buscamos e tirar o que é ruído e transformar isso num verdadeiro conteúdo. É isso, gente. De acordo com a minha possibilidade, eu trouxe aqui para vocês este conhecimento bacana para que a gente atualize tudo isso. E me despeço de vocês, como sempre, procurando fazer um mundo melhor e que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo programa.